Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença. Eu sou o professor Gabriel Improta França, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde coordeno o projeto de extensão Fazendo Música, Música Brasileira na Sociedade Contemporânea. O projeto visa refletir sobre o papel da música na nossa sociedade, estimulando a interdisciplinaridade e relacionando a atividade do músico a questões socioculturais do mundo contemporâneo. O Fazendo Música teve início no ano de 2019, contou com a participação de convidados como Paula Moreira-Lebal, Rui Castro, Henrique Case, José Alberto Salgado, Daniela Spielmann, Maurício Barros de Castro, Almir Cortes, Vassili Rivron e Leonardo Demarque, entre outros. Hoje teremos a participação de dois grandes músicos, professores da Unirio, Cliff Corman e Tiago Trajano, com o tema O Músico Popular na Universidade. A inserção dos programas de música popular nas universidades brasileiras data de fim dos anos 1980, na Unicamp, seguida pela Unirio, que em 98 criou o segundo bacharelado em música popular do Brasil. Mais recentemente, outras universidades federais e estaduais adotaram o ensino superior de música popular. A entrada da música popular na universidade é um poderoso meio de relação entre a vida acadêmica e as sonoridades vindas das ruas. A reflexão sobre a sociedade, através de suas múltiplas práticas musicais, assim como a escuta dos sons em conexão com os seus usos sociais, se revelam vias privilegiadas para a produção do conhecimento. O Fazendo Música de hoje aborda a relação entre o aprendizado de música popular que se dá dentro e fora da universidade. O tema escolhido dá ensejo aos palestrantes de hoje, Cliff e Tiago, a falar de suas experiências enquanto músicos populares ligados à vida acadêmica, além de nos brindar ao final com uma amostra de sua música. Cliff Corman é pianista, compositor e pesquisador. Estudou em Nova York, sua cidade natal, com os mestres do jazz Roland Hanna, Barry Harris, Ron Carter, Kenny Barron e David Liebman. Na carreira artística, contam apresentações com Toninho Horta, Milton Nascimento, Leni Andrade, Astrude Gilberto, Arthur Campela e Henrique Cases, além de performances a quatro mãos com os pianistas Wagner Tiso, Gilson Piranzeta e Cristóvão Bastos. Já na carreira acadêmica, possui doutorado da Manhattan School of Music e mestrado no City College of New York. Na Unirio, ministra disciplinas nas áreas de estudos em música popular e improvisação e faz pesquisas sobre acervos musicais e as circulações globais do jazz. É atualmente coordenador do programa de pós-graduação em música na Unirio, integrante dos programas Proemos, Unirio e do PPGM, UFMG. Tiago Trajano é músico, guitarrista, compositor e arranjador. Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na disciplina de arranjo e coordenador, junto com o professor Clifford Corman, do projeto de extensão Big Band Unirio, interfaces com as diversas comunidades cariocas. Trajano tem atuado nos últimos 20 anos, principalmente no cenário da música instrumental, do jazz e do teatro musical, incluindo uma residência de 7 anos na casa de shows Triboys, no Rio de Janeiro, em duo com a cantora norte-americana Alma Thomas. Tem premiações em concursos nacionais e internacionais, incluindo, em 2015, o prêmio Bibi Ferreira de melhor arranjo original para musical. Entre participações em encontros e congressos, podemos destacar as 2 edições da conferência do IAG, International Association of Jazz Education, em Nova York e Toronto, quando pôde compartilhar investigações sobre a música brasileira em âmbito internacional. Então, eu gostaria de chamar o professor Tiago Trajano para começar a sua exposição. Por favor, Tiago. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tássio, Cliff, todos os demais colegas e alunos conhecidos e não conhecidos que estão por aqui. Agradeço a presença de todo mundo, prestigiando esse super projeto do Gabriel. Então, bom, esse papo é muito extenso e tem várias vertentes, várias possibilidades. Eu queria começar falando só um pouquinho da minha história, porque eu acho que eu estou muito envolvido com exatamente com a história, com esse tema. A gente está aqui
digamos, nesse projeto da Unirio. O Gabriel estava falando do início desse curso de música popular na Unirio, em 98, e eu sou dessa primeira turma, da primeira turma do curso. Então, isso já me coloca de uma maneira muito inserida dos dois lados do projeto, né? Passei lá como aluno e agora eu tenho essa oportunidade de estar ministrando disciplinas nesse curso, né? Eu sou cria total da Unirio, eu fiz lá a minha graduação e a pós-graduação, e agora tenho essa honra, esse privilégio e a alegria de poder estar aqui dividindo esse time de professores, estar nesse time de professores que é tão bacana, tão interessante de poder estar junto nesse lugar, né? Então, eu acho que começa muito por aí. Eu acho que a possibilidade de a gente ter uma pós-graduação, de ter uma graduação, né, um curso de terceiro grau de música popular, ela vem de encontro a muitos interesses que são importantes, né? O que o Gabriel falou tem esse aspecto que é muito importante dessa, digamos assim, do olhar da academia, poder interagir com essa música que é feita fora da academia, né? Eu acho que começou muito desse lugar, de ter esse espaço, essa representação dessa música nesse outro universo. Então, esse lado já tem um contexto social que eu acho que é muito importante. E que, de outro lado, também da própria formação dos músicos, ter a possibilidade de você fazer o teu terceiro, fazer, né, uma faculdade, fazer a universidade num curso que é realmente onde você procura atuar, onde é o teu interesse, onde você dedica a sua vida. Isso é uma questão muito emblemática também de representatividade. Você não tem que pegar um curso que é parecido ou que tem algumas coisas, porque é o único curso que tem de música disponível para você, né? Como foi até aparecerem os cursos, todo mundo que trabalhava com música popular e queria fazer uma universidade, ou fazia um outro curso completamente diferente, ou acabava fazendo um curso de música que distanciava um pouco das práticas que, de fato, ele exercia. Então, a gente ter esse curso, no caso da Unirio, mas de tantos outros cursos, como o Gabriel já falou. Aliás, teve uma mesa redonda sensacional que o Cliff participou também semana passada, né, em cima desse tema também, com o pessoal lá da Unicamp, e o outro professor era da UFO, né, eu acho. Foi muito importante esse papo, essa reflexão, essa revisão de tudo que tem acontecido e apontando para tantos caminhos que a gente tem, né? Eu acho que a quantidade de alunos que a gente tem nos cursos de música popular só faz aumentar, mostrando essa importância e como esse lugar desse curso representa uma parcela muito grande dos estudantes de música, né? Eu acho que tem esse contato direto, que eu acho que é muito importante. O outro contato seria exatamente um ponto de contato entre os outros cursos, né? Eu acho que cada vez mais os cursos de bacharelado em instrumento, que são de outra área, que sempre teve aquela formação para um foco para o músico ser concertista, um outro tipo de repertório que não era da música popular, mesmo curso de composição, eles começaram, de certa forma, a se integrar muito e ganhar, os dois lados ganharem muito, com cada vez eles estarem mais integrados, ao invés de, num primeiro momento, onde as coisas ainda eram muito separadas. Eu acho que, assim, estou falando isso porque eu sou da primeira turma, então eu posso dar esse depoimento como o curso está diferente, como a Unirio está diferente, em muitos aspectos, desde quando eu fiz o curso, e para muito melhor, né? A gente tem realmente, acho que de um grupo de professores cada vez mais integrados, nesse aspecto da interdisciplinariedade, da troca desse conhecimento entre os cursos, né, e o aproveitamento de uma disciplina com a outra. Eu acho que a gente tem muitos exemplos aqui na Unirio disso e em diversos outros cursos também. Eu acho que essa questão dessa troca, ao invés de a gente separar esses mundos, que na verdade são todos juntos, né? Então, você tanto o músico que entra para fazer um curso de música popular, poder pegar um piano complementar com um professor que dá aula de piano
do repertório clássico, fazer música de câmara, participar da orquestra, quanto os músicos que também fazem bacharelado poderem aproveitar as disciplinas de arranjo, as disciplinas de harmonia popular, de improvisação. Eu acho que é um crescimento muito grande para todos dos dois lados, né? Então, isso é uma questão que é muito importante. Um outro aspecto que a gente tem visto no nosso curso, que é muito interessante, é ter essa possibilidade muito clara, não só uma possibilade, ser realmente uma opção que aparece para os músicos profissionais que acabaram não fazendo uma faculdade e tem interesse de se juntar, né, à Unirio. Então, a gente tem tanto o perfil do aluno realmente que saiu do colégio, que vem estudando música em conservatório, com aulas particulares, e quer se aprofundar no assunto e acaba prestando o concurso para entrar na Unirio. E a gente também tem, no nosso curso lá, muito esse aluno que já é músico profissional há muito tempo e vem procurar o curso por diversos motivos, né? Muito por ter uma oportunidade realmente de ter um foco naquela área de interesse dele, mas, de certa forma, vai acabar conduzindo ele a estudar e a entrar em contato com muitas disciplinas e um material que ele nunca teve tempo naquela vida corrida de parar e se dedicar àquilo. Então, eu acho que é um crescimento muito grande para esse músico, criar outros tipos de conexão, né, ser exposto a outros tipos de abordagens sobre aquele trabalho dele, que ele tem já a expertise daquilo, e criar conexões que, de repente, ele não faria, né, por conta simplesmente de dar conta da vida mesmo, de estar trabalhando, de estar correndo atrás de tudo. Então, a universidade tem esse espaço de reflexão, de abrir novos caminhos, que eu acho que é muito importante. E o outro lado, que é um ganho imenso para a universidade, é ter esses músicos dentro da universidade, né? A gente tem tantos exemplos de músicos que trazem já toda essa bagagem e amplificam o dia a dia dos alunos, né? Com esse o colega de classe. Agora ele tem um colega de classe que né, tem alta expertise no que o cara está procurando, que o outro aluno está procurando. Então, essa troca é sensacional, né? A gente tem tantos colegas nossos da vida musical que acabam aparecendo ali na universidade como alunos, né? Inúmeros. A gente teve, recentemente, o Levi, o Tássio, né, que está aqui fazendo a produção com a gente, o Sidão, a Cris Delano, tantos e tantos músicos que estão que de uma forma muito generosa compartilharam muito da experiência deles. Imagina, o aluno está ali começando a aprender a ter uma experiência de orquestra, de prática de conjunto, ainda com, né, algumas limitações técnicas, se desenvolvendo num momento ainda de crescimento, né, muito grande dele, e ele tem do lado um cara desse ali para sentar, para comentar, para dar aquela dica, para dividir no trabalho. Isso aí E a gente, como professor, fica super prestigiado também, ou seja, de a gente ver que a gente está oferecendo um conteúdo que também é interessante para esse perfil, né? Então, isso é muito, muito enriquecedor, assim, toda essa troca que é possível dentro do curso. Bom, estou falando de várias coisas meio pensadas, assim, meio pingadas. Eu queria, só para a gente entremear um pouquinho, vou tocar um negócio aqui para vocês, vou tocar uma peça minha que chama Pitangueiras, que na verdade tem esse nome porque eu fiz numa casa que meu pai tem em Teresópolis, que chama Casa das Pitangueiras, é o nome do sítio. Então eu fiz quando eu estava lá. E, de certa forma, ela é um pouco ilustrativa desse papo, porque, assim, eu não sou desses alunos, talvez eu esteja no meio termo desses dois perfis que a gente comentou, né? O aluno que realmente saiu da escola e prestou concurso para a universidade, e o que já tem uma bagagem muito grande, né? Eu, quando eu terminei a escola, não tinha esse curso de música popular na Unirio ainda, então eu fiquei na dúvida, será que eu faço uma universidade, de um outro curso? Eu estava exatamente aquilo que eu estava comentando, um pouco perdido, será que vale a pena me dedicar a isso? Então, eu já tocava, já dava aula, continuei na vida de músico, né, tocando. E aí, quando abriu esse curso, eu fui, então eu já estava no começo da minha vida musical, assim, já trabalhando bastante e aprendendo muito
E aí entrei para a Unirio, né? Então, e eu acho que essa música, ela também, de certa forma, é um pouco da mistura desses mundos, digamos assim, ela é muito influenciada pelo Garoto, eu sou muito, né, claro, um compositor que é chave para qualquer violonista de música popular, e principalmente esses que param para estudar e ler os arranjos, assim, as publicações, ou que tem, né, confronta ali, que estuda um pouco de Villa-Lobos, de Sor, aí quando chega no Garoto tem, digamos assim, aquela partitura toda bonitinha, organizada, mas com toda essa estética da música popular, do choro. Então, sem dúvida, ele é uma das minhas grandes influências. Então, tem, assim, a música tem um primeiro, como se fosse um choro, canção, assim, lento, e tem uma segunda parte onde que é mais hermética, assim, mais explorando umas coisas do Villa-Lobos, que utiliza muito aquela do Brauer, de utilizar as cordas soltas e aproveitar essas características do violão, não tem uma melodia tão assim, evidente como da primeira parte, então, de certa forma, uma mistura de um mundo um pouco mais melódico e da rua com um pouco mais pensado e planejado, aproveitando questões específicas do instrumento, assim, de uma maneira análoga, assim, um pouco a esse nosso papo, né, da mistura dessa influência do popular e de uma organização, digamos, mais formal, mais pensada, menos intuitiva. Ok, então eu vou tirar só o fone aqui para não ficar esbarrando aqui.
Parabéns, muito bom, Thiago. Se deu para ouvir direito aí. Pitangueiras. Estreia mundial, tá? Nunca tinha... Estreia mundial aqui no programa, tá vendo? Interessante que o som não está aquele melhor som, mas deu para ouvir muito bem. E eu me lembrei, você citou o Garoto, eu me lembrei daquele disco Viva Garoto, que são umas gravações do Garoto também bem precárias, assim. Pô, exatamente. Mas deu um tom assim nostálgico a sua apresentação, assim, foi muito bonito. Parabéns. Legal, obrigado. É um barato essas influências assim, né? Eu adoro. O Garoto é uma referência muito forte. Bom, então um outro lado assim que, né, até você comentou aí quando estava me apresentando, né? Eu acho que eu tenho feito esse trabalho com a Alma Thomas, que é uma cantora americana que mora aqui no Brasil, se mudou para cá, se casou, tem filhos e tudo. Aqui, se casou com o Pedrinho, pianista, e é uma super parceira, eles são amigos muito próximos, e ela estudou lá fora com uns colegas meus, então quando ela veio para o Brasil, o pessoal botou todo mundo em contato, a gente fez, assim, até as primeiras gigs que ela fez foi comigo, assim, foi aqui no Brasil. Antes ela tinha feito lá fora coisas mais de coro, tudo, estava estudando, mas entrou nessa parte de fazer gig mesmo quando se mudou para o Brasil. E aí a gente tem essa paixão pela Ella Fitzgerald, assim, e conversando uma vez, a gente tinha bolado um projeto imenso de fazer como se fosse um espetáculo, um negócio assim, fazendo várias épocas da carreira dela Fitzgerald, fazendo a parte que ela cantava com a Big Band, com o Chico Webb, depois a parte que ela tinha um quinteto, bem jazzístico, né? O pessoal tocando tudo, a parte também que ela fazia, baseado nessas formações, né? Fazer uma parte orquestral, quando ela fez os songbooks, né? Do Cole Porter, do Gershwin, né? E tinha uma fase também que era de guitarra e voz dos discos do Joe Pass, que ela gravou com o Joe Pass. Eu falei, enquanto a gente não tem dinheiro para fazer uma produção dessa imensa, vamos começar por essa parte aqui, que a gente começa a se encontrar, ouvir as coisas, fazer transcrições, estudar. Aí a gente começou a fazer isso super empolgado, enquanto estava correndo atrás, produtora, vendo projeto, né? Aí o projeto, né, isso aí foi cansando, porque é um mundo muito difícil para entrar, e por mais que a gente ainda tenha isso ali numa caixinha, mas a gente caiu de cabeça, a gente começou a se encontrar toda semana, a ensaiar, aí a gente sempre tocava lá no Tribóide, falou, Mike, vamos arrumar de fazer um show aí mais cedo, esse aí já fazia uma happy hour, de vez em quando o Cliff, né, tocava lá, desde essa época, assim, também nessa happy hour lá, mas muitas vezes, assim, quando tinha um piano solo, era uma coisa diferente que tinha, normalmente ele abria mais cedo no horário, botava uns vídeos, aí começou a fazer essa coisa, eu falei, Mike, vamos botar um show direto aí mais cedo, aí a gente toca aqui, tranquilo. A gente queria arrumar um lugar para tocar fixo, né? E aí eles compraram essa briga e a gente ficou, né, até a gente parar aqui com a pandemia, ficamos 7 anos tocando toda quinta-feira lá. No início a gente se encontrava uma vez por semana, ainda tinha um show, ou seja, para botar em prática nosso projeto, né? Então era sensacional. E foi um crescimento muito importante para mim como músico. Assim, eu me dei conta umas vezes que, assim, eu tinha pouca experiência em tocar solo. E, claro, ali eu estou tocando em duo, mas nas introduções, nos improvisos, não sei o que, tudo é solo. Então, para mim, foi um crescimento muito, essa exposição, né, de guitarrista tocando solo, foi muito bacana para mim. Então, eu queria botar um clipezinho aqui desse trabalho aqui para vocês, só para vocês, para quem não conhece, sacar também. Vai lá. I can give you anything, my love.
Muito bom, parabéns. Valeu, é sempre uma diversão. Então, já estamos aqui mais do que na hora. Queria passar a palavra, então, aí, o meu super colega, Cliff Corman. Com vocês, Cliff Corman. Muito obrigado, Cliff. É uma honra para a gente ter você aqui. Você é um exemplo para os alunos que vêm da música popular e estão entrando na Unirio, assim como o Tiago, dois músicos excelentes e estão nos dando aqui essa honra e esse prazer de participar desse projeto de extensão. Muito obrigado, Cliff. Um prazer é o meu, Gabriel. E primeira coisa, antes de falar mais nada, eu vou dar a minha contribuição musical, tá? É uma resposta a Tiago e Alma. Tá aqui. Tá? Eu senti falta desse pianista aí. Bom, estão me ouvindo? Count Basie Style. Não, porque como não? Tá? Então, mas isso é engraçado, né? A gente vai até pegar gancho disso. Porque é uma evidência de algo que a música e um músico popular carrega, implica
e que acaba sendo presente na universidade quando esses programas de música popular, músicos populares começam a entrar. E é conhecimento que vem da experiência e que vem de convivência com outros músicos. E é importante ressaltar que essa é uma prática de aprendizagem que existe e uma prática muito elaborada até, para saber, para um músico, que foi, e neste caso, fui eu, mas é só porque esta figura aqui, na minha época de formação, ainda tinha muita oportunidade de tocar em big band. Então, e a big band, a gente trabalha junto na big band. Big band não é só uma formação musical, mas é um campo de convivência entre músicos, é uma escola, é um lugar onde conhecimento do gênero, do idioma, de inovação, de possibilidades, está trocada, essa informação. Então, esse finalzinho, Count Basie Style, vem de uma tradição e vem de um conhecimento dessa tradição. Quer dizer, se um arranjo seu, como você e Alma, rolar e o pianista não fizer isso no final, isso é uma evidência de duas coisas. Ou ele não sabe o que ele deve saber, ou ele simplesmente optou para não satisfazer o momento. Mas para chegar no final desse repertório, dessa performance, com esse balanço, e não fizer no final, isso é uma evidência que realmente essa pessoa não aprendeu algo. Então, e tem milhares desse tipo de coisa, certamente centenas, mas eu acho que são milhares, que são que fazem parte do tipo de aprendizagem, ensino-aprendizagem que existe por muitos anos, existia e ainda existe fora da instituição da universidade. Mas isso não quer dizer que a aprendizagem não existia. Aprendizagem coletiva, aprendizagem individual, estudo de estilo através de gravações, de partitura, de músico, de experiência. Então, eu falo tudo isso, e obrigado, Tiago, você foi perfeito, me passou a bola, foi maravilhoso, como sempre. Eu queria não passar muito tempo, não estender muito nesse momento, eu só queria dar conhecimento, mostrar que essa reflexão sobre música e músico popular dentro da instituição da universidade é algo que tem sido considerado há algum tempo já. Certamente, a problematização desse assunto é pelo menos 20 anos, e provavelmente um pouco antes. E eu queria só... Tássio, eu acho que eu posso compartilhar a tela, não? Eu vou compartilhar aqui no outro computador, porque está tudo aqui. É só para mostrar que tem artigos e tem estudos. Os estudos que eu tenho aqui vêm do lado de ensino de música. E a gente vai ver rapidinho, tem uma pesquisadora muito importante da Inglaterra, Lucy Green, que já contemplou essa ideia de encontro de músico
e música popular entrando nas instituições. E ela começou a falar sobre tipos de aprendizagem, proposta do músico, quais são as intenções, quais são as formações, da onde vem, quando entrar, como que ele entra, ou ela entra na universidade, com que tipo de formação, como que isso é diferente de, talvez, de alguns colegas ou não. Então, ela começou a olhar essa ideia de aprendizagem formal, aprendizagem e ensino-aprendizagem formal, informal, institucionalizada, mestre, estagiário, tipo mestre, estagiário, não sei a palavra. Alguém estudando com aula particular com um mestre fora, geralmente, da instituição. Então, ela começou a olhar isso, e a gente tem uma colega lá na UniFMG, a Luísa Feixas, que fez mestrado e doutorado com ela lá na Inglaterra, e um artigo, uma pesquisa que ela fez já faz 17 anos, um tempo, né? Ela estudou grupos de prática, se não me engano, na UFRJ. Ela começou a fazer esses levantamentos. Então, eu só queria mostrar isso. Tássio, eu vou fazer essa... Se você precisar de alguma ajuda, é só falar. Vamos ver se eu preciso. Seria... Vou tentar uma guia. Não é uma guia. Já errei. É uma janela. Se você tiver isso no navegador... Não. É um PDF. Já está aqui, está ótimo. Então, vocês estão olhando isso? Música popular na educação musical? Está aqui, não? Está aqui, tá. Isso. Está ali. Ah, bom. Eu até posso atender. Isso é bom. Então, de novo, eu não vou passar muito tempo falando sobre os artigos, eu só queria mostrar tanta coisa que tem. Porque isso aqui é a Heloísa em inglês, assim, já traduzida. Né? Bridging the Gap, que seria... O que? Bridging? Oh, meu Deus. Conectando duas coisas. O gap é um grande espaço. Né? Juntando, fazendo... Alguém pode me ajudar? Bridging. Né? Juntando alguma coisa com um buraco. Informal learning practice, práticas de aprendizagem informal como uma pedagogia. Olha aqui, então ela já está olhando a possibilidade de usar a maneira de aprender não formal, talvez não institucionalizada, e trazer isso dentro. Então, esse diálogo está acontecendo para um bom tempo. E depois tem motivações e conflitos de alunos de um curso superior de música popular em aulas de percepção musical anteriores à graduação. Quer dizer, isso está inserido, esse problema já está sendo considerado e aparece em vários lugares. Ensino de música popular em si, para si mesmo e para outra música, uma pesquisa atual na sala de aula. Quer dizer, tudo isso, e isso tudo eu vou rapidinho aqui, como um bom artigo, uma boa pesquisadora, tem uma bibliografia ampla. Então, o nosso assunto é sempre interessante, porque todo mundo traz a experiência dele. Mas eu gostaria de dizer que esse negócio de problematizar a chegada de música e músicos populares dentro de programas institucionalizados, que criou, com certeza, conflitos em certos momentos, certamente no início. No início, como eu saiba, a entrada de músico popular e música popular dentro de a maioria de instituições não foi fácil, foi
conflituoso foi porque entrou em conflito, não só, eu acho, com o repertório e a proposta da instituição, mas também a metodologia, o tipo de os desafios de música popular e como formar um músico popular e como admitir e como incluir um músico popular dentro das disciplinas já consagradas e consolidadas como análise. Análise, hoje em dia, na Unirio e em maioria de instituições brasileiras e fora do Brasil que tem um programa, ou pelo menos uma área de música popular, provavelmente agora tem disciplinas de análise de música popular, por exemplo. A Almir sabe disso, eu sei disso, a gente está atuando, tentando até evoluir uma maneira de ensinar essa música nos parâmetros de uma disciplina ou de um curso de música que inclua repertório, prática, análise, e no nosso caso também outras práticas de improvisação, por exemplo, elaboração, como fala, interpretação. Tudo isso, imagina, quando o músico popular entrou, não só para participar nas aulas de percepção e de análise de um curso já consagrado, consolidado, mas também para interagir, para exigir que o repertório considerado seja diferente, a maneira de considerar a percepção seja diferente, isso tudo cria um conflito, que eu acho, não estou falando nada negativo aqui, eu acho normal, porque instituição, pela natureza, uma instituição muda, ou não tem como evoluir, quer dizer, muda com um ritmo bem devagar, lento, porque tem pessoas com carreiras, coisas estabelecidas. Desculpa o telefone aqui, vai parar daqui a pouco, desculpa aí. Então, eu queria só compartilhar mais uma coisa, antes de sair desse negócio de compartilhar. O Tiago falou sobre uma outra mesa que eu fiz semana passada, eu achei interessante, para só mostrar essa reflexão, na seguinte maneira: quando a gente fala em música popular, músico popular, o que a gente está falando? Porque, com certeza, nós sabemos que música popular não é uma coisa só. Isso vai depender de várias coisas, a maneira que a gente define e entenda isso. Por exemplo, eu vou colocar melhor. Então, eu vou ver aqui. Stop sharing. E agora, eu vou... Talvez uma janela de novo. Sim. Então, eu fiz essa rapidinho. Isso é para depois. Ok. Vocês não vão poder enxergar isso, mas eu vou falar o que é isso. Isso é meu cronograma de artigos sobre música popular que nós recebemos nos últimos três anos como submissões para a ANPOM, o Congresso de Pesquisa em Pós-Graduação no Brasil, com a palavra-chave sub-área música popular. Música popular. E eu vou só falando. Música popular pode dizer, segundo esses artigos, pode referir à prática de performance, semiótica, inserção de música na cultura, na sociedade, memória social, filosofia, licenciatura, obviamente, ensino, aprendizagem, composição, análise espectral, etc. Eu não vou continuar.
tem tanta coisa que é música popular e músico popular que a gente tem que parar para definir o que a gente está dizendo. E eu vou dizer que música popular e, como função disso, um músico popular, dependendo da onde ele vem e o que ele quer, está dialogando com essas instituições e eu acho que estamos num momento de evolução, de mudança, de aceite, de mais do que aceite, eu acho que a gente está realmente num momento super positivo de começar a dialogar e criar novas maneiras de considerar o que é um curso, de construir um curso de música dentro da instituição. Não era isso, era isso que eu queria, só mostrar tendências. Então, a gente tem cursos, hoje em dia, de novo, cadê o músico popular numa universidade? Na graduação, no bacharelado, licenciatura, na pós-graduação, ele tem várias ênfases na prática, nos instrumentos, formações, pesquisa em várias coisas, essa lista inteira que eu falei, e mais ainda, música popular na história, etc. E aqui as tendências atuais, quer dizer, sem falar muito sobre isso, eu já falei, um músico popular tem muita coisa para fazer na universidade hoje em dia, e também, frequentemente, também quer tocar. Então, e aprender como tocar até. Aprender a compartilhar essa prática, a parte prática, e entender como que a prática pode informar a aprendizagem teórica e vice-versa. E eu acho que a gente está nesse momento de considerar como o músico popular, não sei, de novo, a gente tem que definir o que é popular e o que é músico. Mas certamente popular, outra coisa, um ponto que eu vou colocar aqui, que tem a ver com o quê? Com uma coisa muito prática, muito natural, que é o seguinte: uma pessoa da minha geração, eu comecei a me formar com um compromisso na década de 70. Meus professores, então, tipo uma geração além, né? Eles eram da década de 50. Então, a informação que eu recebi era de 20 anos anterior, geralmente. Numa boa, natural. Isso está sendo replicado. Eu dou aula agora e quais são as minhas referências e dos meus colegas? Nossa formação. Então, a gente tem um grande desafio que hoje em dia é mais desafiador do que nunca, que é o seguinte, para falar uma coisa óbvia. Eu vou primeiro no jazz, porque eu sou assim eu me formei lá. Quando a gente fala em jazz hoje em dia, eu tenho certeza que a minha definição e conceito de que é jazz é diferente do que os meus alunos. Não é aqui uma coisa melhor ou correto, não. É diferente. Então, quando alguém hoje em dia entrar falando comigo, professor, eu quero tocar jazz, eu tenho que parar e falar, seja mais específico. O que você está querendo? Qual é a sua formação? Quais gravações que você está ouvindo, sabe? E no Brasil, a gente tem a mesma coisa. Quando eu comecei, desculpa falar sobre nossa geração aqui, os colegas, quando começamos a dar aula, aprender e dar aula, qual foi o repertório popular? Eu imagino que foi no Rio, certamente eu sei, não no Rio, choro, que é uma certa maneira de entender a música popular na universidade como se fosse uma maneira de preservar algo,
e também estabelecer algo, uma cultura histórica dentro de uma universidade para evoluir dentro. E bossa nova, beleza. Vamos combinar, são músicas e gêneros espetaculares. Só que o que é popular hoje também? Porque, confesso, demorei para adorar os Beatles, como eu adoro eles, porque não fui meu foco. Eles não foram meu foco quando eu estava me formando. Eu já estava, assim, bem para trás. Eu estava olhando na década de 30 e 40, como isso é música, 50. Né? E isso é só para mim, os Beatles. Né? Agora, quem é música popular agora? Chico Buarque, sim, estou falando agora. Mas as pessoas de agora, isso também é música popular. E quem está entrando agora, músico, tem outras referências. E isso é um desafio, porque quando a gente dá prática conjunto de música popular para os músicos populares que têm uma formação de hoje, isso eu acho diferente do que a outra música que é muito estudada na universidade, que é música erudita, música clássica. Isso, a área de música clássica tem outro desafio, que é como sair do cânone, como sair do repertório de século XVIII, XIX, XVII, talvez, né? XVIII e XIX, como entender o século XX. Estamos 20 anos além do século XX. E música popular já anda. Então, a gente tem essa desafio de natureza de ser músico popular dentro da universidade, que é para sempre ficar se atualizando, porque senão, não é só... Senão, é isso, não é só uma coisa individual. Nós começamos, eu acho, a perder a ligação com nossos alunos, porque eles têm outra referência. Então, música popular para eles, ou músico popular hoje em dia, não é o músico popular do passado. Então, eu acho que eu vou parar por aí, foi muito mais do que eu imaginava. Então, eu vou tocar também alguma coisa. Eu só queria, talvez trechinhos até. Dá para tocar? Isso. Trechinhos. E eu queria falar uma coisa aqui sobre músico popular dentro da instituição, mas essas peças que eu vou tocar agora foram feitos de músicos considerados populares que conseguiram transitar entre popular e outros gêneros. Então, quando eu falar de Nazaré, de Radamés Niátali, de Billy Strayhorn, que é o parceiro do Duke Ellington, essas pessoas, antes de ter a possibilidade de entrar na universidade, essa ideia de música popular dialogando com música consagrada, vamos dizer, né? Já estava rolando, isso é mais do que 100 anos, essa aqui. Então, o Nazaré, ele queria ser um músico clássico, mas a experiência dele era também de popular. Então, ele conhecia música de salão, ele conhecia técnica pianística, porque o que ele escreve... Isso não é nada fácil. Isso aqui é andamento médio. Fala com Maria Teresa Madeira sobre andamentos e ela vai te falar coisas mais perto da realidade, porque é desafiador tocar isso.
Então, por que falar isso? Porque eu acho que o diálogo entre popular e música consagrada, aspas, é de muito tempo. Então, ele conseguiu juntar o balanço do choro, ou do maciço, como a palavra usar nesse momento, tango brasileiro, e a técnica de piano que vem de uma tradição que não existe necessariamente no estudo de música popular. Essa é uma técnica, sem falar no Nyatali. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui, não sei. Então, Nyatali é uma peça boa, né? Nyatali já estava considerando esse problema. Então, o problema é o seguinte: como que a gente vai falar com um músico popular dentro da universidade? É um desafio. O que ele vai fazer para entender que tem repertório, tem tradição, tem futuro, tem presente, passado, que fala sobre essa junção entre, esse encontro, melhor, entre de saberes. É um encontro de saberes. Porque Nyatali aqui está falando sobre choro, colocando por escrito o choro, o balanço, a técnica pianística, porque para tocar essa música também eu chego assim 68%, porque é uma coisa para realmente realizar a música na maneira que ele estava imaginando. Então, o músico popular também tem esse desafio. Não é? Gastei meu tempo? Provavelmente, né? Vamos falar, vamos começar. Fica à vontade, Cliff. Agora, se alguém quiser fazer perguntas também, estamos abertos a perguntas para a gente conversar um pouco mais aqui. Bom, você quer terminar, Cliff? Ou podemos ir para... Posso fazer uma pergunta para o Trajano aqui, a partir das coisas que você falou? Terminei.
Ok. Eu achei interessante, você falou da relação entre o ensino dos músicos populares fora das instituições, né, antes da Unirio, da sua experiência, o Trajano também falou. E eu estava olhando aqui um fichamento que eu fiz de um artigo da Lucy Green de 2010, enquanto você falava, e ela citava algumas características assim do aprendizado que se dá fora das instituições. Nas minhas notas aqui está anotado assim, na educação fora das instituições, o aprendizado começa com músicas escolhidas pelos praticantes e não por professores, né, como acontece na educação formal. A outra característica é tirar de ouvido, sem o apoio de notação musical. É o principal método de aprendizado. Ele se dá principalmente de forma solitária e autodidata, embora nem sempre, porque o terceiro ponto é aprender com amigos, também é importante para os músicos populares, que raramente têm pessoas mais experientes para lhes guiar, que aprendem com os iguais e não com professores, né, que estão... A técnica, a quarta característica, a técnica é adquirida através de peças do mundo real da música. Ela não se dá de forma progressiva, construtivista, partindo do mais simples ao mais complexo. Quer dizer, a pessoa escolhe a música que ela quer tocar naquele momento que está fascinando e não pega as músicas em ordem de complexidade. E, por fim, diz aqui, o processo informal tende a integrar profundamente práticas que são separadas na educação formal, diz a Lucy Green, como escutar, tocar, improvisar, compor, né, e há uma ênfase na criatividade pessoal, né, já que há integração entre tantas áreas, né, escutar, normalmente se ensina separado, né, aula de improvisação, aula de composição, e o processo informal ele tende a integrar. Então, enfim, eu achei interessante você ter citado a Lucy Green e esses aspectos, e queria perguntar para o Tiago se algum desses aspectos parece importante para ele, como se dá a relação entre esse ensino fora da universidade e na universidade a partir à luz desses aspectos, de algum desses aspectos que lhe interesse. Não, eu acho que esse trabalho da Lucy Green é muito importante, né? Eu acho que ela vai em pontos assim chaves que são dessa diferença que vai da abordagem da música popular, que vai muito além do repertório em si, né? Então acho que isso é a primeira coisa que é interessante, que eu acho que tem muito a ver com alguns pontos que eu falei, dessa integração que a gente ganha de trazer a música popular. Não é só trazer o repertório para a universidade, é trazer muitas abordagens e maneiras de se relacionar com a música que acrescenta, eu acho, nessa combinação dos outros cursos, né? Então, acho que, sem dúvida, para mim, é isso, como todo mundo, né, que estudou música de maneira mais informal, né, essa coisa de tirar as músicas e levar, praticar em conjunto, aprender com os colegas, isso aí é total o perfil, realmente, do músico popular, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto, eu sempre bato nessa tecla, assim, com os alunos, é a gente também não separar de uma forma muito... porque, às vezes, é o seguinte, quando eu acho que você vai para um estudo mais formal, parece que é uma coisa... A maneira que é passada fica parecendo uma coisa muito diferente, como agora eu tenho uns dogmas que você tem que seguir e que você não pode discutir com isso, né? É assim que você tem que fazer. E se a gente sempre pensar, mesmo nos livros mais complexos e teóricos, né, que vão criar essas supostas regras ou diretrizes, todos eles foram feitos para explicar uma música que já existia. Ninguém fez um livro para prever a música do futuro, quer dizer, que eu saiba, pelo menos os estudados, mas foi assim, a música era feita de uma maneira, alguém parou e escreveu, olha, você quer soar dessa maneira aqui? Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Senão você não vai chegar nesse resultado. Então, estou te ajudando, assim, estou me propondo a organizar algumas diretrizes para você soar dessa maneira, dessa música. Aí chegava alguém e começava a fazer tudo diferente. Aí chegava um outro cara falando, não, ó, agora, para fazer isso, você tem que fazer assim, essas são as diferenças das... Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso? É que essa sistematização é sempre posterior à expressão musical. Isso, às vezes,
fica num terreno um pouco nebuloso, eu acho, em algumas maneiras de abordar o conteúdo, né? Se apresentam as regras ao invés de apresentar o fato musical, né? Que é o que é importante. A gente está aprendendo a entender aquele fato, né? Essa elaboração é uma elaboração de construção de conhecimento em cima de uma coisa que já existe artisticamente, né? Então, isso é importante. Claro que a gente também gera um ciclo, né? A partir do momento que você tem uma coisa muito estruturada, pessoas passam a produzir arte, passam a produzir a partir de um conceito que foi aprendido dessa maneira. E aí é um outro papo que é muito longo para aqui, mas eu acho que é importante a gente deixar claro, eu acho que essa distinção, e que, de certa forma, também tem um paralelo com esse mundo da informação que a gente vive hoje em dia, que é outra coisa que eu também gosto de discutir com os alunos, é que aquilo que o Cliff falou, da gente estudar com um mestre, né, a gente ser um discípulo de alguém, às vezes colocava uma distância muito grande, quase inatingível, aquela pessoa. Às vezes era uma coisa super saudável, mas muitas vezes, até no próprio ambiente acadêmico, era como se aquele cara é o detentor do conhecimento, você não me conhece, ninguém sabe, eu tenho esse livro aqui, então você vai vir na aula, eu vou te explicar, eu vou te dizer uma coisa que vai abrir sua cabeça. E com o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje em dia, é difícil um aluno chegar sem saber. Se ele quiser, ele vai saber daquele assunto que você vai dar aula, né? Ele vai saber, vai ter como pesquisar, tem acesso a palestras, a livros, a artigos. Se ele tiver interesse naquele assunto, ele vai estar à disposição de uma maneira muito mais fácil. É a parte boa da divulgação da informação. Isso está à sua disposição. Mas aí, então, qual é o papel do professor? Só que aí a gente tem esse lugar de já ter passado por tudo isso, né? Isso não adianta você procurar em site nenhum, você vai procurar, você tem 200 livros. Agora, você sabe quais são os bons? Você sabe que ordem que você deve estudar? Você sabe qual a referência dessa linha que esse cara está falando aqui? Então, aí vem esse lugar da experiência de alguém que já passou por isso. Então, isso eu acho que é um lugar que eu acho que é muito bacana hoje em dia, assim, muito interessante, porque, primeiro, se de um lado tirou uma certa hierarquização, assim, do detentor do conhecimento, alguém que vai ali para poder conhecer, ou seja, tem uma paridade muito mais entre a relação com o aluno, que eu acho que é um ganho muito grande em muitos lugares. Por outro lado, realmente acaba valorizando a experiência, porque isso não adianta, você ter acesso a tudo, mas você não passou por isso. Você não leu todos esses livros, você não aplicou isso daqui, você não viveu ali na prática tocando isso baseado naquilo, você não tocou faltando um elemento que agora eu sei qual é, eu vou te explicar o que é que está faltando. Ou seja, essa experiência é de quem já passou por isso, nada isso nunca vai tirar. Então pode ter informação à vontade. O que você está indo muito na universidade é uma ajuda nesse olhar, eu acho, uma certa curadoria do conhecimento, de caminhos que você pode apontar, né? Então, eu acho que isso junta muito bem, eu acho que esses pontos que a Lucy Green levanta, né? É uma maneira da gente conjugar essas duas coisas, de potencializar esse aprendizado de música popular, assim, juntar com a universidade. Cliff, você quer comentar sobre esse assunto também? Eu posso fazer uma outra pergunta? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode. Bom, eu achei interessante essa questão que você levantou, assim, Cliff, em determinado momento, assim, en passant, sobre o fato de você falou algo como a música está sempre 20 anos na frente, né? Quer dizer, a coisa está sempre na ponta da tecnologia, assim, né? E não sei se foi exatamente isso que você quis dizer, mas na minha cabeça ressoou uma ideia de um autor que escreveu um livro nos anos 70, que é esse aqui, Jacques Attali, Ruído. Né? Esse livro tem em inglês também. Outro dia eu estava numa banca da UFRJ com o Samuel Araújo, ele citou esse livro e eu fui lá dar uma olhada, e aí me lembrei que esse livro é muito interessante. O Attali, ele é ligado à economia e tal, ele é uma cabeça, assim, mas ele diz que a música tem uma capacidade de estar, uma característica, de estar um pouco assim, como se fosse na frente das mudanças sociais, assim, justamente pela música ser um campo assim com tanta penetração popular na cultura, né? A música, óbvio, né? Considerando música não só a música que se faz dentro da universidade, ou a música erudita, mas mesmo as práticas musicais todas que se dão, né? Popularmente, e também incluindo essas estudadas, né? Orais,
letradas, mistas, né? Hoje em dia quase todas são mistas, né? Para dançar, então a música ela é uma coisa que todo mundo gosta de música, muita gente pratica música, né? E dança, não só toca como dança, faz DJ, né? Tem muitas formas de relação com a música. Então a música é um campo muito rico, né? Diz o Attali, para a gente ver as mudanças sociais, o que está acontecendo na sociedade, assim, né? Uma espécie de volta, assim, né, digamos. E aí eu vou ler aqui um trechinho do Attali, que eu traduzi aqui, que eu acho bem interessante. Ele diz assim: a música é, no entanto, uma metáfora plausível do real. Não é nem uma atividade autônoma, nem um indicador automático da infraestrutura econômica. Sem dúvida, a música é um jogo de espelhos em que cada atividade é refletida, definida, registrada e distorcida. Se olharmos para um espelho, vemos apenas uma imagem do outro. Mas, às vezes, um jogo de espelhos complexo produz uma visão rica, porque é inesperada e profética. Aí ele se explica melhor. Às vezes, não produz nada além do vazio. Mas Mozart e Bach refletem o sonho de harmonia da burguesia antes e melhor do que toda a teoria política do século XIX. Há nas óperas de Cherubini um zelo revolucionário raramente alcançado no debate político. Janis Joplin, Bob Dylan e Jimi Hendrix dizem mais sobre o sonho libertário da década de 60 do que qualquer teoria da crise, né? Quer dizer, então, essa entrada da música popular na universidade representa essa abertura, né, da universidade de música, às músicas que vêm do mundo, né, que vêm das ruas, né? Então, é isso, assim, eu gostaria que você comentasse essa ideia assim, da música como um campo mesmo privilegiado, assim, ainda mais você sendo alguém que veio, né, dos Estados Unidos e se apaixonou pelo Brasil e pelo choro e compreendeu profundamente as relações entre choro e jazz, né? Enfim, queria pedir para você comentar. Espero que fiz a minha parte. Pois é, olha aí como um filósofo de século XX, finais do século XX, segunda metade, está olhando para a música popular, os músicos populares, Janis Joplin, Hendrix, já do década de 60, e falando que eles são representantes da cultura atual deste momento. Eles foram... A música deles, eu imagino, estou desdobrando, a maneira de viver, a maneira de entender o que é a vida de música, falou mais sobre a cultura do que os ensaios, né? Os ensaios, quer dizer, escritos. Pois é. Então, eu imagino, agora, na minha experiência, a música contemporânea, quer dizer, pós-Segunda Guerra, vamos dizer, também tem um pouco desse papel, num outro campo, que a música contemporânea também refletia o momento mais do que a música consagrada no repertório. Para ser músico, você tem que entender, você tem que aprender, você tem que realizar o cânone, etc. Espetacular. Só que a música pós-guerra, música contemporânea, estava propondo outra coisa. Então, quando essa música entrava na universidade, eu acho que os desafios são parecidos, de uma certa maneira, para entender que essa música aqui está refletindo a atualidade, não o passado. Nem o nosso diálogo com o passado, porque hoje em dia é bem possível tocar Beethoven e dizer, não, eu vou dar uma leitura nova, inovadora, ou não. Mas é sempre um diálogo com o passado. Música popular, talvez não. Talvez sim, talvez não. Porque está
você falou, DJ. Como que a gente vai dizer que o DJ... Eu não vou falar uma besteira aqui, porque se tiver DJs na plateia, eles vão me falar que não tem uma tradição, você tem que conhecer lá. Eu tenho certeza que isso existe. Mas DJ é algo que reflete a cultura, nossa cultura de hoje, ou melhor, a cultura popular. Então, pois é, quando a gente abria ou atua na universidade dizendo que isso agora somos músicos populares, por que o DJ não pode entrar e dizer, não, eu faço parte dessa cultura de música popular, sou músico. E agora, vamos combinar. O THE vai deixar ele entrar? Só colocando uma reflexão aqui. A pós-graduação vai deixar ele entrar na análise, na práticas interpretativas? Eu não sei. Ou no processo, melhor, linguagem e estruturação? Não sei. É um desafio, porque é capaz que essa pessoa tem muita coisa para contribuir. É capaz. E a cultura, porque, justamente, está ali um filósofo tentando entender a modernidade, está citando música popular. Olha aí. Então, é uma responsabilidade. Não é só entrar dizendo, não, eu vou aprender como tocar. Talvez, mas a gente sabe que aprender como tocar, na minha experiência de música popular, os professores, as disciplinas vão te nortear. Se quiser realmente aprender, você vai ter que estudar fora da universidade, você vai ter que tocar fora da universidade, fazer as suas experiências e dialogar com essas coisas, não? Então, quer dizer, justamente quando a gente está falando música popular, como eu mostrei essa lista, são artigos falando, eu não me lembro exatamente o artigo, é mais ou menos, vou inventar, mas é tipo, garoto ou compositor na mão de um pianista através de um olhar de Adorno, alguma coisa dessa. Isso é música popular. E o músico popular vai ter que entender isso. Não? Então, é isso, nossa grande reflexão, é como lidar com tudo isso. Muito obrigado, Cliff, pela resposta. Também penso assim, é um campo muito rico, né, o da música popular, que extravasa o campo da música e se junta, né, a muitas outras áreas do conhecimento, né, e o sentido da universidade é um pouco esse também, né, de unir, né, todas essas áreas que estão separadas, né, e a gente chama isso de interdisciplinaridade, mas talvez seja a própria vida, né. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tássio, quer perguntar alguma coisa? Bom, eu acho que já estamos adiantados no tempo e queria perguntar ao Tiago e ao Cliff se eles querem também fazer um comentário final. Eu queria agradecer o convite, é uma honra aí participar do projeto, vida longa o projeto, que vocês continuem tocando. É engraçado como a gente usa esse termo, né? Tocar para frente. A gente faz isso literalmente tocando para frente. Vocês toquem muito esse projeto para frente aí. Cliff. Bom, Gabriel, Tássio, todo mundo envolvido no projeto, eu dou palmas para esse tipo de reflexão de um projeto que fica, feito de músicos populares, vamos dizer, para realmente considerar e aproveitar a estrutura e a maneira de ser numa universidade, que é criar e compartilhar conhecimento, refletir juntos sobre essas coisas,
eu acho muito genial, eu agradeço a existência desse projeto e vários projetos desse tipo, porque é assim que a gente vai. Eu não sei se a gente vai chegar numa resposta final, mas a gente vai, juntos, a gente vai levantar muitas perguntas boas e dúvidas e reflexões, e é isso aí, não? E aí, é assim que a gente faz. E depois, geralmente, nosso prazer é também tocar juntos e compartilhar música, que é espetacular, né? É um privilégio estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Cliff, Tiago, Tássio, também Almir Cortes. Poxa, vocês, Cliff e Tiago, vocês são excelentes músicos e é um prazer muito grande ser colega de vocês, é uma honra para mim. Obrigado também a todos os presentes, os alunos. E a gente vai encerrando aqui mais essa edição do Fazendo Música. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cliff. Obrigado, Thiago. Prazer.